todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Como é bom a gente poder estar aqui nessa noite, queridos. A gente está juntos. Os irmãos estão se aproximando, estão chegando, estão participando desse momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Hoje, domingo, nosso culto tradicional, culto de adoração e celebração. E é muito bom a sua presença aqui nessa noite, você que está online, que está nos ouvindo, os irmãos da nossa igreja, os irmãos também que estão assistindo de outro local, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que possa trazer edificação para cada um de nós. Gostaria de louvar a Deus com o hino do nosso Salmos e Hinos, o hino 65, que fala da grandeza de Deus, né? A letra começa dizendo assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me fez falar da tua perfeição. Vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, deixa brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vou pedir para a Gidiane fazer uma oração, né, amor? Faça uma oração pedindo a Deus a bênção dele para o culto dessa noite, que nós possamos sentir a presença do nosso Deus nesse momento. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, nosso Deus, por esse momento maravilhoso, ó Pai, onde estamos reunidos, ó Pai, para ouvir de Ti, para Te adorar, para Te exaltar, para Te render 1000 louvores, Amém. Ó Pai, Te agradecer por tudo, ó Pai, e queremos, Senhor, que Tu fale conosco nesta noite, Senhor Deus, usa o Teu servo, Senhor, e que o que ele vier falar, ó Pai, seja direto para o nosso coração, ó Pai, para edificação, para mudança de comportamento, ó Pai, para que possamos andar cada dia melhor, ó Pai, nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, ó Pai. Abençoe cada servo Teu que nesse momento está, ó Pai, ouvindo, ó Pai, esse culto, ó Pai, seja com cada família representada, Senhor Deus, aqueles que ainda não entraram, ó Pai, online para participar conosco, ó Pai, Tu possa estar preparando o coração de cada um nessa noite, Amém. Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque temos a Ti como nosso Senhor e nosso Salvador, ó Pai. Exaltamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra e toda glória. Nós Te oramos, ó Pai, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Há um cântico que eu gosto muito e a história por trás desse cântico é uma história muito bonita, né? É um testemunho muito bonito. Aconteceu em Curitiba isso. Uma pessoa que andava pela rua, maltrapilho, mendigo, né? Pedindo as coisas para as pessoas, sem condição, dormindo ao relento. Uma certa vez, ele chegou na casa de uma determinada pessoa, tocou a campainha da casa, mais ou menos na hora do almoço, e aquela pessoa foi atendê-lo, chegou lá, perguntou o que ele queria, e esse rapaz disse que gostaria de um prato de comida, né? E aquele homem, com muita coragem, né? Porque né, não é fácil fazer isso nos tempos de hoje, aquele homem pediu para que ele entrasse em sua casa, ele entrou, aquele homem foi lá, preparou uma roupa nova para ele, pediu para que ele fosse tomar um banho, ele foi ao banheiro desse homem, né? Tomou um banho gostoso, colocou uma roupa nova, depois esse homem levou ele à mesa e ele participou de um delicioso almoço, muito gostoso, que a sua esposa preparou, e depois ele teve uma sobremesa muito gostosa, um pudim de leite condensado, né? Então aquele homem teve assim uma recepção muito boa, e era um homem rejeitado pela sociedade. E depois que eles terminaram de almoçar, aquele homem que era pastor, dono daquela casa era pastor, ele chamou aquele mendigo para estar com ele na sala. Eles foram para a sala conversar um pouco, enquanto isso a sua esposa, a esposa do pastor, estava lá lavando a louça. E ele então pegou a sua Bíblia e começou a falar do amor de Deus. Começou a compartilhar para aquele homem que até então era um homem rejeitado, mas naquele momento estava sendo bem recepcionado. Ele então prega a palavra de Deus, anuncia o plano de salvação para aquele homem, e aquele homem, naquele momento, entrega a sua vida para Jesus. Olha que coisa interessante, né? Através da atitude daquele pastor que o convidou para entrar na sua casa, que deu banho para ele, deu comida para ele, e depois pregou o Evangelho. Interessante, né? Foi obras com a palavra de Deus, com obras também, né?
E esse homem, quando se converteu, ele fez uma música muito interessante. A letra dessa música diz assim, ó: Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és da alegria a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho de Deus vivo, o Deus Emanuel. Interessante que o testemunho daquele pastor fez com que aquele homem entregasse a sua vida para Jesus através da boa ação daquele pastor. E esse homem, depois de convertido, ele então compõe a letra de um cântico. E esse cântico nós vamos cantar agora. Se você conhecer, você pode cantar comigo, tá bom? Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti tem toda a virtude, da glória, da honra sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que tenho conhecido a vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti está toda a virtude, da glória, da honra sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho
letra, né? Pois é, uma letra que foi composta através de um momento tão especial que esse homem, que hoje é um cristão, que serve a Deus, né? Que tem... que passou por essa experiência tão maravilhosa, e parabéns, né, a esse pastor que o recebeu em sua casa, que fez aquilo que todo cristão deve fazer, que a igreja deve fazer, né? Nós não estamos aqui somente para pregar o evangelho, né? Estamos aqui também para ajudar as pessoas, né? Dar assistência social para as pessoas que precisam. Esse também é o papel da igreja. Que Deus nos abençoe e que a gente possa seguir o exemplo desse pastor, que foi uma pessoa generosa, foi uma pessoa amorosa e que cumpriu o papel de cristão. Amém, queridos? Então vamos, nesse momento, troca aqui com a Gediene. Faz aqui uma troca aqui de espaço. Estamos aqui num espaço pequeno. É bom que ela está junto comigo aqui. A gente gostaria nesse momento de compartilhar a palavra de Deus. Hoje é um momento muito importante para a gente, né? É um momento também da gente poder ouvir a palavra de Deus. Um momento em que Deus vai falar aos nossos corações através da sua palavra. E a gente tem sido importante no meio de uma sociedade tão difícil, né? Uma sociedade corrompida, uma sociedade que está vivendo um momento muito difícil. E hoje nós temos a igreja, que é esse instrumento de Deus para trazer um pouquinho de paz, de alegria, um momento de tranquilidade, né? É por isso que Deus implantou a igreja, né? A igreja não é somente uma instituição, uma organização. A igreja é um instrumento de Deus aqui nesse mundo, né? E é muito bom nós que somos, que fazemos parte da igreja, que somos do povo de Deus, nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Em momentos bons, também em momentos difíceis. E eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e participasse conosco desse momento importante. Romanos 8, a partir do versículo 18. Tá bom? Vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. Vamos abrir, vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar, Pai. Nós estamos nesse momento diante da Tua palavra. E é um momento muito especial, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra transforma. A Tua palavra, através delas, podemos experimentar a salvação. Através da Tua palavra, Senhor, nós sentimos o Teu poder sendo manifestado, Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, Pai, que o Senhor possa nos usar nessa noite, para que a Tua palavra possa chegar a cada coração que nesse momento está participando conosco.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Deus olha do céu e vê o sofrimento, né, de sua criação, Ele, com seu grande amor, Ele se compadece. E Ele coloca um plano, Ele coloca em ação um plano, para que esse plano possa trazer uma transformação na vida da sua criação. Porque Deus, quando criou tudo, Ele criou tudo perfeito. Tudo que Deus criou foi muito bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden, deu toda a estrutura para o homem, tanto física como espiritual. Esse homem e essa mulher, né, que moravam no paraíso, eles tinham tudo. Mas, infelizmente, a corrupção do pecado atingiu a vida do homem. E isso trouxe um caos para a sociedade. Isso trouxe um caos para as pessoas. E hoje nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Um momento de pandemia, um momento de angústia, um momento de sofrimento no mundo todo. As pessoas estão desalentadas, estão desesperadas, muitas delas sem esperança. A gente até vê pessoas que professam o nome de Jesus que estão entrando, né, num processo até de depressão. Pessoas que têm esquecido que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está velando por nós, Ele está olhando para cada um de nós. E quando a gente olha para esse texto, a gente gostaria de, através desse texto, trazer aqui um tema muito importante, que seria o papel da igreja na sociedade. A igreja foi implantada, foi instituída pelo Senhor Jesus com um papel, com uma importância muito grande. E esse papel é um papel que vem trazer para as pessoas que estão sendo injustiçadas socialmente, pessoas que estão vivendo no momento preconceito, pessoas que estão vivendo racismo, o homossexualismo, pessoas que estão vivendo a prostituição, o tráfico humano que está acontecendo, drogas que infelizmente têm aflorado de maneira muito grande sobre as pessoas, muitos vícios, crimes, a quantidade grande de crimes, crise sanitária, muitas enfermidades, muitas doenças, e nós estamos vivendo uma delas, que é a Covid-19. E a gente sabe que a igreja foi implantada pelo Senhor não somente para pregar o Evangelho, não somente para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o principal objetivo da igreja, pregar o Evangelho, anunciar a salvação às pessoas que estão perdidas, que estão precisando tremendamente da graça de Deus. Mas a igreja tem um papel importante. E nós gostaríamos de falar nessa noite, através desse texto, né, que o primeiro papel da igreja na sociedade, a gente pode perceber que está no versículo 18, que nós acabamos de ler. Né? O versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Uma coisa muito importante que a gente gostaria de frisar, de deixar bem claro, isso contrariando, né, a pregação triunfalista, né, em que as pessoas pregam uma mensagem triunfalista, que aquela pessoa que está em Cristo Jesus, aquela pessoa que é salva pelo poder de Deus, ela está imune, né, de problemas, ela está protegida por Deus de qualquer dificuldade. Isso não é verdade, né? A gente está aqui nesse mundo, estamos de passagem por esse mundo, mas nós sofremos as dificuldades. Não somente aquele que é de Cristo, como aqueles que não são de Cristo. O sofrimento é consequência do pecado. Nós estamos vivendo a natureza do pecado.
E essa natureza, ela, infelizmente, ela tem trazido uma destruição muito grande para o ser humano. E o primeiro papel que a igreja deve apresentar nessa sociedade corrompida, nessa sociedade que está sofrendo muito, é testemunhar a nossa fé. Interessante que o texto, o versículo diz o seguinte, olha, por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Ou seja, por certo, com certeza, nós estamos convictos de que o que nós estamos passando hoje, que o sofrimento que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando, não pode se comparar jamais com aquilo que está preparado para nós. Se nós formos fazer uma analogia de uma balança, pegarmos uma balança e colocarmos todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições em um prato da balança, é claro que essa balança ela vai pender de maneira bem forte. Mas a gente sabe que o nosso Deus, que vela por nós, que cuida de nós, Ele está preparando algo para nós, a ser revelado ainda, que vai com certeza trazer para cada um de nós muito mais alegria, muito mais gozo do que esse sofrimento que nós estamos vivendo. Ou seja, o percentual das coisas boas que estão para acontecer em nossas vidas, na eternidade, são muito maiores do que nós estamos passando. E eu quero dizer para você, e também serve para mim, que estou falando nessa noite, que nós precisamos testemunhar à sociedade a nossa fé. Ou seja, nós não podemos nos abater com o que está acontecendo. O que está acontecendo conosco, no mundo que estamos vivendo, não é motivo para desanimarmos. Não é motivo para a gente abandonar a nossa fé. Porque a gente sabe muito bem que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Interessante que o versículo diz, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Ou seja, isso é futuro. E, eu quero dizer para vocês, queridos, que não quero aqui fazer nenhuma promessa para vocês que as coisas vão melhorar. A gente sempre fala, tudo vai passar. E vai passar mesmo, esse sofrimento vai passar. Mas vai aparecer outro sofrimento. Ou vão aparecer outros momentos difíceis em nossas vidas. Nós estamos caminhando, estamos em direção à pátria celestial e a gente sabe muito bem que a tendência das coisas nesse mundo é piorar, não é melhorar. Então a gente fica, tem muita gente que às vezes fica preocupada assim, não vejo a hora de passar essa pandemia, porque quando passar essa pandemia eu vou ao shopping, eu vou ao cinema, eu quero ir à praia, eu quero viajar, eu quero estar com a minha família. A gente só pensa nas coisas materiais. Já percebeu isso? A gente não pensa nas coisas espirituais. A gente está vivendo hoje um momento de isolamento, em que cada um de nós está na sua casa, está experimentando esse momento angustiante, é verdade. A gente sabe que esse momento é difícil. Ninguém está satisfeito, ninguém está contente com esse momento. É claro que todos nós estamos orando a Deus para que Deus possa levantar um cientista, alguém que possa descobrir a vacina o mais rápido possível para que essa Covid-19 possa ser neutralizada. Claro que nós queremos que isso aconteça e vai acontecer. Já está, muitos estudos aí, nós estamos vendo muitas pessoas, muitos cientistas estão trabalhando, de maneira intensa para resolver esse problema. E a gente sabe que isso vai passar, que nós vamos chegar a um momento melhor nesse sentido. Mas, queridos, é o momento da gente começar a pensar mais em Deus. Interessante que a igreja que foi implantada pelo Senhor Jesus foi implantada num momento de caos político, num momento de caos espiritual, num momento de caos emocional. As pessoas, quando estavam no momento do Império Romano, vivendo naquele momento, era um momento muito difícil. Jesus se manifesta no momento que era necessário. E ele implanta a sua igreja.
E essa igreja foi implantada para que, através da nossa fé, a gente possa trazer para as pessoas que não têm a Cristo uma esperança de que alguma coisa pode mudar na sua vida. E é tão importante, né, que a igreja do Senhor Jesus, essa igreja verdadeira que somos nós, ela possa pregar a palavra de Deus, a verdade, né? Não começar a querer enganar as pessoas. E a gente tem visto tantas pregações nas redes sociais, nesse momento de promessas que não são verdadeiras. Então, o primeiro papel da igreja hoje é testemunhar a nossa fé. E essa fé que está pronta para enfrentar as dificuldades. Essa fé que é para a gente um suporte muito grande para não se deixar levar pelas dificuldades. Jesus, ele sempre desenvolveu um trabalho tão importante aqui na Terra, e ele sofreu tanto, mas sofreu muito mais, né, do que a gente está sofrendo. E ele é Deus também, né? Ele poderia não querer sofrer, mas ele sofreu porque ele era homem, estava no corpo humano e precisava passar por aquilo que ele passou. E ele sempre ensinou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e consequentemente os apóstolos ensinaram para a igreja, que foi implantada no dia de Pentecostes, para que cada um pudesse realmente exercitar essa fé. As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você, têm que olhar para a igreja como uma luz no fim do túnel, né? Um luzeiro que possa clarear, que possa trazer às claras a verdade que eles precisam ouvir. Então o apóstolo Paulo aqui, que foi um homem que sofreu muito, que passou por momentos difíceis quando serviu a Jesus, e o próprio Jesus disse que ele iria sofrer, que ele iria ser perseguido por causa do Evangelho, e ele cumpriu o seu papel de missionário. Ele não deixou de maneira nenhuma, queridos irmãos, de testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. E nós estamos aqui como igreja para testemunhar a nossa fé. Uma fé que traz esperança para as pessoas, uma fé que pode mostrar para as pessoas, olha, o que nós estamos passando hoje vai passar, mas nós temos alguma coisa muito grande que está nos esperando na eternidade. Isso é importante. Às vezes nós queremos construir a nossa vida aqui no mundo, achando que nós vamos ficar aqui para sempre, e nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos um dia morrer, vamos experimentar a morte, né? E quantas pessoas estão morrendo por causa dessa doença, desse vírus, e outros estão morrendo por outras causas. E é importante nós termos essa consciência de fé, de que um dia nós estaremos com o Senhor e teremos muitas coisas maravilhosas para experimentar na presença do Senhor. Então, o primeiro papel que a igreja precisa apresentar, que a igreja precisa mostrar, é o testemunho da fé. É muito importante. Uma segunda lição que a gente pode tirar desse texto, queridos, está no versículo 19, que diz o seguinte, olha que diz o versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu acho muito interessante quando a gente fala da criação, a gente fala de tudo. A gente fala da criação material, ou seja, a natureza que Deus criou. Quando a gente fala da criação, a gente também se refere ao ser humano, né? E eu fico olhando a falta de preocupação, muitas vezes, que nós não temos com essas pessoas que fazem parte da criação, que são criaturas de Deus e que Deus os ama muito, Deus ama muito essas pessoas, porque essas pessoas, mesmo que elas não estão fazendo a vontade de Deus, mesmo que elas não estão seguindo o propósito de Deus, elas são criaturas de Deus. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E Deus se preocupa com essa criação.
Interessante que o versículo que nós acabamos de ler diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que revelação é essa? O que o Filho de Deus tem para revelar? Que revelação é essa? Eu queria dizer que o papel da igreja na sociedade é revelar a salvação de Deus para essas pessoas. Olha, nós estamos hoje vivendo um momento muito bom, um momento oportuno para revelar aquilo que um dia nós experimentamos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Porque quando nós fomos alcançados pelo poder de Deus através do Espírito Santo, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós éramos somente criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas quando Jesus veio, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Filhos por adoção. Porque na realidade Deus só tem um filho legítimo. E esse filho legítimo que Deus tem é Jesus. E nós nos tornamos filhos adotivos. E nós, como filhos adotivos, temos os mesmos direitos que o filho legítimo. Porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, antes da fundação do mundo, nosso nome já estava lá no livro da vida. E o que nós precisamos agora fazer? A gente vai ficar assim, isolados, literalmente, na questão da pregação do Evangelho. Nós não vamos sair para compartilhar, para falar do amor de Deus. Ou seja, as pessoas querem ouvir e querem ver de nós essa revelação. A salvação que nós temos. E a salvação que nós temos, ela precisa ser compartilhada entre as pessoas. Nós não podemos guardar essa tão grande salvação. A gente precisa dividir essa salvação. As pessoas precisam saber que elas são criaturas de Deus. E a criatura de Deus, somente criatura, ela não vai herdar o céu, ela não vai herdar a vida eterna com Deus. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, a pessoa só se torna filho de Deus quando crê em Jesus. E nós, como filhos de Deus que somos, precisamos revelar a salvação para essas pessoas. A gente precisa revelar também para essas pessoas, outra coisa importante, não somente a salvação, mas revelar as coisas futuras que vão acontecer, as coisas que nós vamos experimentar diante de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo nesse mundo conturbado de problemas, de dificuldades, de enfermidades, de pecado. Mas um dia, nós experimentaremos um corpo transformado, um corpo sem pecado. Ou seja, a nossa redenção completa ainda vai acontecer, que vai ser a redenção do corpo. E nós estaremos depois com o Senhor Jesus para sempre. Nós estaremos morando numa nova cidade, não uma cidade cheia de corrupção como é a nossa. A gente tenta confiar no homem, né? A gente tem visto as pessoas, uns falam mal do presidente da República, outros falam bem, outros tentam ajudar, outros tentam atrapalhar. A gente vê a corrupção sendo real no mundo que a gente vive. Só que quando nós estivermos na Nova Jerusalém, na nova cidade, nós não veremos mais corrupção. Nós veremos somente a santidade de Deus e nós estaremos também diante do Senhor em santidade. Então é muito importante que a igreja do Senhor Jesus, nesse momento que está vivendo, é necessário que a gente possa mostrar o nosso papel de igreja na sociedade. De que maneira? Revelando a salvação de Deus. Uma outra coisa importante que a igreja tem que mostrar
com o seu papel, né? Está no versículo 21 do capítulo 8, que diz o seguinte: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que coisa interessante, meus irmãos, esperança, né? E o papel da igreja na sociedade é proporcionar a liberdade do pecado dessas pessoas, porque essas pessoas que estão vivendo no pecado, elas estão sendo destruídas. E nós que recebemos a Cristo Jesus, nós que fomos transformados pelo poder de Deus, os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos agora, como igreja, proporcionar a eles a liberdade do pecado. De que maneira? Ensinando, mostrando às pessoas aquilo que eles devem fazer, ou seja, ensinando a obedecer a palavra de Deus. E é tão importante, né? Eu acho interessante que a palavra redimir significa fazer reparação de um erro. Que erro foi esse? Foi o erro lá no inicial do pecado, a de Adão. E essa remissão veio através do sangue de Jesus. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida foi paga pelo Senhor Jesus. E nós precisamos proporcionar a essas pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Precisamos trazer para eles uma carta de alforria. E essa carta de alforria, ela está em nossas mãos. E nós precisamos apresentar para essas pessoas que precisam ser libertas. Irmãos, eu fico pensando, nós que estamos isolados nessa pandemia, todos nós estamos incomodados, não é verdade? Estamos muito incomodados, angustiados, é verdade. A vontade nossa é ter liberdade para fazer aquilo que a gente deseja, né? E a gente não pode, até para sair na rua temos que sair de máscara. É verdade, esses dias eu fui sair, esqueci a minha máscara, fui num determinado lugar, quando eu cheguei lá não pude entrar, tive que voltar em casa para pegar minha máscara. Então a gente está vivendo num momento quase de escravidão, né? Nós não estamos podendo fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. A nossa liberdade, de certa forma, foi tirada por causa da Covid-19. E é claro que isso é para o nosso bem, a gente sabe, né? Agora, essas pessoas que estão escravizadas pelo pecado, essas pessoas que estão sendo destruídas por causa do pecado, assim como nós recebemos a libertação, assim como nós experimentamos a liberdade em Cristo Jesus, nós como igreja precisamos compartilhar, proporcionar a essas pessoas a liberdade também. E é muito bom a gente poder ver uma pessoa liberta do pecado. É bom demais a gente ver uma pessoa aceitar ou entregar, melhor dizendo, a sua vida a Jesus. É muito bom a gente ver uma pessoa sendo transformada pelo poder de Deus. Por isso, o papel da igreja na sociedade é proporcionar a liberdade do pecado. De que maneira a gente pode proporcionar isso? Através da palavra de Deus, através da pregação, através do ensino, através do discipulado. Estamos aqui para isso. A igreja precisa fazer isso. E a gente vê que a igreja, de certa forma, né, está um tanto quanto acomodada. Estamos acomodados. Estamos numa zona de conforto. Parece que a nossa função aqui não é levar o evangelho para as pessoas. Parece que nós estamos aqui simplesmente como turistas. Não, nós estamos aqui com um papel, nós estamos aqui com uma função, nós estamos aqui com um propósito. Estamos aqui para anunciar liberdade aos cativos. Jesus veio para isso. E ele cumpriu o seu papel. E ele o fez muito bem.
E ele passou isso para os apóstolos. E os apóstolos passaram isso para a igreja. E a igreja iniciou esse trabalho de libertar as pessoas da condenação do pecado, de libertar as pessoas da escravidão do pecado, através da mensagem do Evangelho. Por isso, queridos, precisamos proporcionar a liberdade do pecado. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sair, a gente precisa compartilhar, dividir com as pessoas as maravilhas de Deus. E esse é um momento tão oportuno, como eu disse antes. As pessoas estão num momento de carência. As pessoas estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra que venha trazer para ela esperança. Esse é o papel da igreja. E nós estamos aqui para isso, como para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Isso é muito importante. E por fim, um outro papel da igreja, que a igreja tem diante da sociedade, e aqui estamos para isso, está no versículo 23, que diz o seguinte: e não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja diante da sociedade é garantir a promessa do fim do sofrimento. Só que esse sofrimento não é aqui nesse mundo. Nós não vamos parar de sofrer aqui, como algumas igrejas pregam, né? Vem para Cristo que você vai parar de sofrer. Entregue sua vida para Jesus que não haverá mais sofrimento. Isso não é verdade. O sofrimento faz parte da nossa vida. Só que a gente tem a esperança de que esse sofrimento um dia vai terminar. Um dia vai acabar. E esse sofrimento só acabará, sabe quando? Quando nós experimentarmos a redenção do nosso corpo. Quando nós formos transformados. Quando nós formos arrebatados de um corpo corruptível, de corrupção, para um corpo incorruptível, um corpo sem corrupção. Esse dia vai chegar. E nós estamos aguardando atentamente a segunda vinda do Senhor Jesus. E nós que, como igreja, nós que estamos aqui no mundo, precisamos anunciar para as pessoas essa promessa. Essa promessa de que o sofrimento vai acabar. Que toda lágrima será enxugada. Que não haverá mais choro. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, mas não será aqui nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, debaixo do pecado, do corpo pecaminoso que nós temos, a natureza do pecado que ainda está em nós, nós vamos continuar a passar por dificuldades. E quem escreveu esse texto foi alguém que sofreu muito, foi alguém que passou por uma situação ou por várias situações difíceis. Mas é tão bom quando a igreja, né, apresenta para as pessoas, né, quando diz o texto, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, ou seja, nós sofremos, o sofrimento é grande. Mas a gente sabe muito bem que isso vai passar, que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa esperança em nosso coração. A gente sabe que o sofrimento não vai acabar aqui nesse mundo. Como eu disse no início, a tendência, queridos irmãos, e você que está me ouvindo, é cada vez aumentar mais o sofrimento. Eu achei muito interessante a história de um senhor de 90 anos de idade. Ele estava internado com uma enfermidade, não é a Covid-19 não, tá? E o pastor da sua igreja foi visitá-lo, e quando chegou lá, o pastor, de uma forma muito
espiritual, abriu a sua Bíblia, leu a palavra de Deus, cantou um cântico com ele, trouxe uma mensagem de Deus para aquele homem de 90 anos, um homem já com a pele enrugada, deteriorizado, né, pela idade. A gente sabe que a gente vai chegar a isso, vai passar por isso, ou está passando por isso, né? E aquele homem sorridente chega para aquele pastor e diz assim: pastor, talvez o senhor está me olhando com um olhar de pena, o senhor está com dó de me ver assim nessa situação, de me olhar com essa condição que eu estou aqui. Mas eu quero dizer para o senhor, e eu sei que o senhor sabe, mas eu quero dizer também, que um dia eu vou morrer. Eu vou morrer. Está próximo o dia da minha morte. Mas eu tenho certeza absoluta, pastor, que o senhor também vai morrer. O senhor está mais jovem do que eu. O senhor pode demorar mais um pouco, ou pode até morrer de repente. Mas quando o senhor chegar lá no céu e me encontrar, o senhor não me verá da forma como o senhor está me vendo hoje. Assim, todo moribundo, cheio de rugas, cheio de cabelos brancos. O senhor me verá totalmente diferente. Porque se nós temos as rugas, se nós temos os cabelos brancos, se o nosso corpo está ficando deteriorizado, é por causa do pecado. É o pecado que proporciona isso. O sofrimento proporciona tudo isso. Lá, pastor, ele disse, o senhor me virá uma pessoa transformada, com um corpo transformado. Essa é a esperança. É isso que nós precisamos, como igreja, anunciar para as pessoas. Não é prometer para as pessoas coisas neste mundo. Ou seja, trazer uma mensagem para as pessoas de alguma coisa rápida que vai acontecer aqui. Como a gente tem ouvido por aí. A palavra do Senhor diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, a gente muitas vezes, a igreja, muitas vezes tem pregado uma mensagem triunfalista, uma mensagem em que as pessoas têm que experimentar de Deus aqui nesse mundo. Não que Deus não possa nos abençoar, não que Deus não possa nos dar alguma coisa material, eu não estou dizendo isso, mas o que eu quero dizer é que o mais importante para nós é construirmos uma história para que a gente possa estar com o Senhor para sempre. Para viver para sempre com o Senhor, sem nenhum sofrimento. Então essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Ou seja, qual é o papel da igreja na sociedade que nós estamos vivendo? Primeiro, testemunhar a nossa fé. Temos feito isso? As pessoas têm olhado para mim, têm olhado para você e têm visto a fé, aquela fé que incendeia, que dá o brilho no nosso rosto, que as pessoas conseguem visualizar. As pessoas têm visto isso em nós? Será que têm visto? Segunda coisa, precisamos de revelar a salvação de Deus. A igreja é o papel dela. Revelar a salvação de Deus. Terceira coisa importante, o terceiro papel importante, proporcionar a liberdade do pecado. E por fim, garantir a promessa do fim do sofrimento. Como eu disse, não aqui nesse mundo, mas na eternidade. Porque é lá que todo sofrimento acabará. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Com o Senhor, muito importante dizer. A eternidade com o Senhor, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas para aqueles que não creem no Senhor Jesus, precisamos anunciar o sofrimento, que será na eternidade sem Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser um instrumento de Deus, queridos, para anunciar o amor de Deus para essas pessoas que estão precisando de ouvir uma mensagem
de transformação. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu quero cantar um cântico dos Salmos e Hinos com vocês, se vocês estiverem aí. Hino de número 248. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos cantar esse cântico, esse hino, né? Dos Salmos e Hinos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vive eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento especial de culto, de celebração a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Sim, Pai. Obrigado pelos corações que ouviram a Tua palavra. Sim, Pai. Nós te agradecemos. Que cada um possa guardar em seus corações, ó Deus, e possa praticá-lo. Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Mais uma vez, rogamos pelo nosso país, pelo problema que estamos vivendo por essa pandemia, que o Senhor possa, ó Deus, fazer algo especial para que a gente possa, Pai, nos livrar desse mal tão grande que está envolvendo o mundo todo, Senhor. Opera com poder e graça sobre cada um de nós, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós que está participando desse momento, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um abraço para todos. Foi quanto tempo? Eu nem sei quanto tempo que eu preguei. Não deu para enxergar aí. Encerrei certo. Nós começamos que hora, Letícia? Começamos... Foi uma hora de culto, né? Certinho.
Chegou? Tá perdendo o desenho lá. Vai lá, tá? Vai lá, tá? Tá perdendo o desenho lá. Chegou não, esse? Daniel? Então vai estar ali. Ó, pequeno, pequeno, pequeno,